Olá, boa noite a todos vocês que já vão chegando aí no nosso canal. É com muita alegria que nós temos esta oportunidade tão maravilhosa de estarmos juntos, de juntos podermos caminhar na presença do Senhor, de juntos podermos fazer a sua vontade, de juntos podermos orar e buscar a face do nosso Deus. É muito lindo a gente saber que Deus nos tem chamado para esse tempo tão especial, para esse tempo de oração, esse tempo de adoração, esse tempo de atos proféticos pelo nosso país. É muito lindo podermos cumprir a vontade do nosso Deus e saber que Deus é fiel. Deus ouve as nossas orações, Deus nos responde, Deus está atento ao clamor dos seus filhos. E sabemos que toda a palavra do Senhor tem se cumprido em todo o tempo, através das nossas orações. As profecias se cumprem, a vontade de Deus se cumpre, e o próprio Senhor coloca em nossos lábios a sua palavra, tão maravilhosa. Bem, nesta sexta-feira, tivemos aí com o Paulo, hoje neste sábado, nós estamos em Londrina, estamos no nosso congresso em Londrina, e então a nossa live, como em outras vezes também, está sendo gravada, mas a Roberta está para estar respondendo a vocês, seus comentários são muito importantes. Não esqueça então, se você não está inscrito, se inscreva agora no nosso canal, ative o sininho para você receber as notificações de vídeos. Todos os dias, às 6 da manhã, nós temos uma devocional do nosso livro Dia a Dia. Um livro que você deve adquirir no Amazon, deve dar de presente. É algo muito importante para que todo dia a gente tenha um momento a sós com Deus, em devocional ou em família. Então, o Dia a Dia está disponível para você. E a leitura dessa devocional diária, nós fazemos aqui no nosso canal às 6 da manhã, todos os dias. Você pode acompanhar. E também nós temos os vídeos da Deise Camargo, querida, que Deus tem dado composições tão lindas de adoração, para os nossos momentos de adoração, para a nossa oração, para encher a nossa casa de louvor. Então, inscreva no canal, dê o seu like, esse like é muito importante, divulgue, passe para outras pessoas a nossa live e vamos ler juntos a palavra de Deus. Vamos juntos lançar essas espadas flamejantes sobre os céus do Brasil, crendo que o nosso Deus fiel, que esta palavra poderosa estarão agindo contra as potestades do mal no nosso país. Amém? Vamos então orar uns pelos outros, trazer ao Senhor os nossos pedidos pessoais, os pedidos da família, da cidade, do nosso país. Vamos colocar diante de Deus agora? Feche seus olhos, curve a sua fronte e coloque os seus pedidos diante do Senhor agora. Vamos orar. Pai, eis-nos aqui em Tua presença. Louvamos o Teu nome, Te bendizemos, Te adoramos com todo o nosso coração. Sabemos que o Senhor é bom, é fiel, sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Ó Senhor, são tantos os pedidos pela cura de familiares, pela salvação, pela libertação, pela operação do Teu milagre nos lares, nos relacionamentos familiares. E nesta hora, Senhor, colocamos tudo isto diante de Ti. Contempla, responde, atenta, ó Deus, para o nosso clamor. Abençoe cada irmão que está conosco ao vivo nesta live. Abençoe cada um que estará assistindo a este vídeo. Ó Deus, que a Tua bênção alcance cada lar, cada família de um modo maravilhoso. Que o Senhor seja exaltado, seja glorificado em cada lar. Traz, Senhor, a cura para os que estão enfermos,
colocamos nossos queridos, pessoas tão amadas, gideões, pastores, líderes, que estão enfermos, sejam visitados nesta hora pelo Teu Espírito Santo, sejam visitados pelo Teu poder, sejam curados para a glória do Teu nome. Abençoa-os. Ó Deus, aqueles pedidos por libertação, sopra Espírito sobre os lares, traz esta libertação plena e total, libertação dos vícios, do álcool, das drogas, do pecado, libertação, ó Deus, para os nossos queridos, os nossos parentes, para os nossos irmãos, para as pessoas que têm pedido, suplicado por libertação do esposo, do filho, dos irmãos, que o Senhor possa ouvir e operar com libertação. Traz, ó Deus, o Teu suprimento material, espiritual, emocional, o suprimento em todas as áreas, financeiro, abrindo portas de emprego e, ó Deus, dando a criatividade aos nossos irmãos para gerar o seu salário. Traz, ó Deus, neste novo tempo, uma nova mentalidade, mas podendo, ó Deus, ser honestos, íntegros na Tua presença e vendo a glória do Senhor fluindo através de suas vidas. Abençoamos cada lar com a harmonia do Senhor, com a Tua presença e com a Tua paz nos corações. Tira toda preocupação, toda ansiedade, toda tristeza, toda depressão e traz a Tua doce presença. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Como é bom orar. Como é bom saber que Deus nos ouve. Como é bom saber que podemos confiar no Senhor, neste Deus fiel e tão maravilhoso. E por falar em fidelidade, na fidelidade de Deus, nós queremos contar com vocês para todos os desafios de missões que temos, para os novos sisteminhas em Moçambique, em Malawi, a conquista das nações. Queremos ir a Guiné-Conakry, a Gâmbia, ali na África. E estivemos conversando com o pastor Gando de Camarões, para ele estar com o coração desejoso de conquistar Benin, de visitar o Togo e também a Nigéria. Vamos orar por isso? Mas precisamos de você, precisamos do pouco que você pode cooperar, mas sendo constante. E este pouco Deus multiplica e é abençoado. Claro, quanto você puder, faça, porque todos estarão ganhando, principalmente você. Estamos ajuntando tesouros nos céus e você estará abençoando o ministério, abençoando irmãos, abençoando nações. Vamos então, Cláudia, vamos à nossa espada de dois gumes, tomar a palavra abrindo em 2 Samuel. Olha, nós já percorremos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel. Estamos agora no 10º livro, 2º livro de Samuel. Que bênção estarmos juntos lendo a palavra de Deus. Vamos nesse desafio até o fim, hein? Amém? Capítulo 14, versículo 1, diz assim: Percebendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei começava a inclinar-se para Absalão, mandou trazer de Tecoa uma mulher sábia e lhe disse: Finge que estás profundamente triste. Põe vestidos de luto, não te unjas com óleo, sê como mulher que já há muitos dias está de luto por algum morto. Apresenta-te ao rei e fala-lhe tais e tais palavras. E Joabe lhe pôs na boca as palavras. A mulher tecoíta apresentou-se ao rei, e, inclinando-se, prostrou-se com o rosto em terra e disse: Salva-me, ó rei. Perguntou-lhe o rei: Que tens? Ela respondeu: Ah, sou mulher viúva. Morreu meu marido. Tinha a tua serva 2 filhos, os quais brigaram entre si no campo, e não houve quem os apartasse.
um feriu ao outro e o matou. Eis que toda a parentela se levantou contra a tua serva e disseram: dá-nos aquele que feriu a seu irmão, para que o matemos, em vingança da vida de quem ele matou, e para que destruamos também o herdeiro. Assim apagarão a última brasa que me ficou, de sorte que não deixam a meu marido nome nem sobrevivente na terra. Disse o rei à mulher: vai para a tua casa, eu darei ordens a teu respeito. Disse a mulher tecoíta ao rei: a culpa, ó rei meu senhor, caia sobre mim e sobre a casa de meu pai. O rei, porém, e seu trono sejam inocentes. Disse o rei: quem falar contra ti, traze-mo a mim e nunca mais te tocará. Disse ela: ora, lembra-te, ó rei, do Senhor teu Deus, para que os vingadores do sangue não se multipliquem a matar e exterminem meu filho. Respondeu ele: tão certo como vive o Senhor, não há de cair no chão nem um só dos cabelos de teu filho. Então disse a mulher: permite que a tua serva fale uma palavra contigo, ó rei meu senhor. Disse ele: fala. Prosseguiu a mulher: por que pensas tu de outro modo contra o povo de Deus? Pois em pronunciando o rei esse juízo, condena-se a si mesmo, visto que não quer fazer voltar o seu desterrado. Porque temos de morrer e somos como águas derramadas na terra, que já não se podem juntar. Mas Deus não tira a vida, mas cogita meios para que o banido não permaneça arrojado de sua presença. Se vim agora falar esta palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou, pois dizia a tua serva: falarei ao rei, porventura ele fará segundo a palavra da sua serva. Porque o rei atenderá para livrar a sua serva da mão do homem que intenta destruir tanto a mim como a meu filho da herança de Deus. Dizia mais a tua serva: seja agora a palavra do rei, meu senhor, para a minha tranquilidade, porque como um anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para discernir entre o bem e o mal. O Senhor teu Deus será contigo. Então respondeu o rei e disse à mulher: peço-te, não me encubras o que eu te perguntar. Respondeu a mulher: pois fale o rei, meu senhor. Disse o rei: não é certo que a mão de Joabe anda contigo em tudo isto? Respondeu ela: tão certo como vive a tua alma, ó rei, meu senhor, ninguém se poderá desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, de tudo quanto o rei, meu senhor, tem dito, porque Joabe, teu servo, é quem me deu ordem, e foi ele quem ditou as palavras da tua serva, todas essas palavras. Para mudar o aspecto deste caso, foi que o teu servo Joabe fez isto. Porém, sabe, ó meu senhor, segundo a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que se passa na terra. Então o rei disse a Joabe: atendi ao teu pedido, vai, pois, e traze o jovem Absalão. Inclinando-se Joabe, prostrou-se em terra, abençoou o rei e disse: hoje reconheço que achei mercê diante de ti, ó rei meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra de seu servo. Levantou-se Joabe, foi a Jesur e trouxe Absalão a Jerusalém. Disse o rei: torne para sua casa e não veja minha face. Tornou, pois, Absalão para sua casa e não viu a face do rei. A beleza de Absalão, versículo 25. Não havia, porém, em todo Israel homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Da planta do pé ao alto da cabeça não havia nele defeito algum. Quando cortava o cabelo, isto se fazia no fim de cada ano, porquanto muito lhe pesava, seu peso era de 200 ciclos, segundo o peso real. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha,
cujo nome era Tamar. Esta era mulher formosa à vista. Absalão, admitido à presença de Davi. Verso 28. Tendo ficado Absalão 2 anos em Jerusalém e sem ver a face do rei, mandou ele chamar a Joabe para o enviar ao rei. Porém ele não quis vir. Mandou chamá-lo 2ª vez, mas ainda ele não quis vir. Então disse aos seus servos: vede ali o pedaço de campo de Joabe, pegado ao meu, e tem cevada nele. Ide, metei-lhe fogo. E os servos de Absalão meteram fogo nesse pedaço de campo. Então Joabe se levantou e foi à casa de Absalão e lhe disse: por que meteram fogo os teus servos no pedaço de campo que é meu? Respondeu Absalão a Joabe: mandei chamar-te dizendo: vem cá, para que te envie ao rei a dizer-lhe: para que vim dizer Jesus? Melhor me for ainda estar lá. Agora, pois, quero ver a face do rei. Se há em mim alguma culpa, que me mate. Então Joabe foi ao rei e lhe disse. Chamou o rei Absalão, e este se lhe apresentou, inclinou-se sobre o rosto em terra diante do rei. O rei beijou Absalão. Bem, aqui nós temos a continuação dessa história do filho de Davi, Absalão, mostrando como ele era um moço bonito, como ele era perfeito fisicamente, tão lindo. Mas nós vamos ver o coração de Absalão, assim como ele intentou, planejou e consumou a morte, o assassinato de seu irmão Amon, porque ele ficou com muita raiva, com muita tristeza de ver que Davi não fez nada com relação ao que aconteceu com a sua irmã Tamar. Vemos aqui que Absalão tem uma filha que ele põe o nome da irmã, ele põe o nome de Tamar na sua filha também. E Absalão volta lá de Jesus, mas Davi está com o relacionamento cortado. Por isso, Jesus disse: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que falar mal de seu irmão, chamar seu irmão de raca, de tolo, de idiota, será réu do fogo do inferno. Jesus está trazendo aqui um conceito que matar uma pessoa não é simplesmente matar o seu corpo, usar uma arma, uma faca, dar um tiro e matar a pessoa. Mas Jesus trouxe além. Ele diz que aquela pessoa que não quer ver o outro, gelou a comunicação, não quero nem saber, tudo bem, você fica aí, mas não quero ver, não quero te ver. É como se tivesse matado. Davi, quando ele diz para Absalão, vai para sua casa, mas não quero te ver. Isso não era perdão, não era perdão. E vai acumulando no coração de Absalão a mágoa, o ressentimento contra seu pai, contra Davi. Nós vemos que Davi é um homem segundo o coração de Deus, é um homem que adora, é um homem que busca a Deus, mas Davi não está muito bem assessorado com as esposas, com a família. Davi, nós vamos ver aqui que ele sofre muito no lar. Vamos continuar com essa história. Capítulo 15 de 2 Samuel. A revolta de Absalão e a fuga de Davi. Preste atenção, versículo 1, vamos lá. Depois disto, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem diante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? Ele respondia: de tal tribo de Israel é o teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão
para que ele fizesse justiça. Também, quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Ao cabo de 4 anos, disse Absalão ao rei: deixa-me ir a Hebrom cumprir o voto que fiz ao Senhor, porque morando em Jesús, na Síria, fez o teu servo um voto dizendo: se o Senhor me fizer tornar a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Então lhe disse o rei: vai-te em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. Enviou Absalão emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão é rei em Hebrom. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi, da sua cidade de Giló, enquanto ele oferecia os seus sacrifícios. Tornou-se poderosa a conspiração e crescia em número o povo que tomava o partido de Absalão. Então veio um mensageiro a Davi dizendo: todo o povo de Israel segue decididamente Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito, lance sobre nós algum mal e fira a cidade ao fio da espada. Então os homens do rei lhe disseram: eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o rei meu senhor. Saiu o rei, e todos os da sua casa o seguiram. Deixou, porém, o rei 10 concubinas para cuidarem da casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo após ele, pararam na última casa. Todos os seus homens passaram ao pé dele, também toda a guarda real e todos os geteus, 600 homens o seguiram de Gate, passaram adiante do rei. A lealdade de Itai, verso 19. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu: por que irias também conosco? Volta e fica-te com quem vier a ser o rei, porque és estrangeiro e desterrado da tua pátria. Chegastes ontem e já te levaria eu hoje conosco a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde eu vou? Volta, pois, e faze voltar a teus irmãos contigo, e contigo sejam misericórdia e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei: tão certo como vive o Senhor e como vive o rei meu senhor, no lugar em que estiver o rei meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também o teu servo. Então disse Davi a Itai: vai e passa adiante. Assim passou Itai o geteu e todos os seus homens e todas as crianças que estavam com ele. Toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo e também o rei passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. Zadok, Abiatar e Uzai voltam para Jerusalém. Verso 24. Eis que Abiatar subiu e também Zadok, e com este todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus. Puseram ali a arca de Deus, até que todo o povo da cidade acabou de sair. Então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade. Se achar eu graça aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá e me deixará ver assim a arca da sua habitação. Se ele, porém, disser: não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça-se de mim como melhor lhe parecer. Disse mais o rei a Zadok, o sacerdote: ó vidente,
Tu e Abiatar, voltai em paz para a cidade. E convosco também vossos 2 filhos, Aimaas, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Olhai que me demorarei nos vales do deserto, até que me venham informações vossas. Zadok, pois, e Abiatar levaram a arca de Deus para Jerusalém, e lá ficaram. Seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele, de cabeça coberta, subiu chorando. Então fizeram saber a Davi, dizendo: Aitofel está entre os que conspiram com Absalão. Pelo que disse Davi: Ó Senhor, peço-te que transtornes em loucura o conselho de Aitofel. Ao chegar Davi ao cimo, onde se costuma adorar a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele, de manto rasgado e terra sobre a cabeça. Disse-lhe Davi: Se fores comigo, ser-me-ás pesado. Porém, se voltares para a cidade e disseres a Absalão: Eu serei, ó rei, teu servo, como fui dantes servo de teu pai, assim agora serei teu servo, dissipar-me-ás então o conselho de Aitofel. Tens lá contigo Zadok e Abiatar, sacerdotes. Todas as coisas, pois, que ouvires da casa do rei, farás saber aos sacerdotes. Lá estão com ele seus 2 filhos, Aimaas, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Por meio deles me mandareis notícias de todas as coisas que ouvirdes. Uzai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade, e Absalão entrou em Jerusalém. Muito triste este capítulo 15, não é? Quando Absalão faz esta revolta contra o seu próprio pai. Nós vemos que os ressentimentos, as mágoas acumuladas no coração de qualquer pessoa vão tornar esta pessoa rebelde. No caso, Absalão trazia mágoa ele teve mágoa contra seu irmão Amon e o matou, resolveu. Mas ele trazia os ressentimentos e a mágoa contra o seu pai, Davi, que não fez nada com relação a Tamar, nada com relação a Amon, e ele então, aquelas mágoas e ressentimentos tornaram-se em rebeldia. Ele se torna rebelde, ou seja, contrário a seu pai. Nós vemos muitos jovens, muitos casais, muitas pessoas alimentando a rebeldia, alimentando esses ressentimentos no coração e que fazem a pessoa perseguir o outro e querer matar também. Ou matar literalmente, ou matar no sentido de destruir a pessoa e destruir o nome daquela pessoa. A única coisa que pode restaurar relacionamentos é o perdão. O perdão e o amor. Davi não demonstrou perdão ao seu filho Absalão. As mágoas continuaram, ao ponto de Absalão querer matá-lo. Vamos ver o que vai acontecer nesta guerra, neste confronto. O filho tão lindo, o filho tão amado, o filho de Davi, candidato ao trono de Israel, perseguindo o próprio pai e desejando a morte dele. Vamos ao capítulo 16, Davi e Ziba. Tendo Davi passado um pouco além, dobrando o cimo, eis que lhe saiu ao encontro Ziba, servo de Mefibosete, com 2 jumentos albardados e sobre ele 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão e um odre de vinho. Perguntou o rei a Ziba: que pretendes com isto? Respondeu Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para serem montados. O pão e as frutas de verão para os moços comerem. O vinho para beberem os cansados no deserto.
Então disse o rei: onde está, pois, o filho de teu senhor? Respondeu Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, pois disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: teu é tudo que pertence a Mefibosete. Disse Ziba: eu me inclino e ache eu mercê diante de ti, ó rei meu senhor. Vamos parar aqui um pouquinho. Vemos que Ziba está mentindo. Mefibosete, ele reconhecia, tinha gratidão a Davi e ele não fez isso. Nós vamos ver isso lá na frente. Mas no meio da guerra, então as pessoas no meio das crises, elas vão mostrando o seu caráter. Davi ia vendo aqueles que realmente eram leais a ele e aqueles que não estavam com o coração totalmente com Davi. Muitas lutas, muitas provas vêm às nossas vidas, Deus permite exatamente para mostrarmos se amamos o Senhor de todo o coração ou se por qualquer motivo nós o perdemos ou não somos fiéis. Continuando, verso 5, Davi amaldiçoado por Simei. Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando Davi. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei, amaldiçoando-o, dizia Simei: fora daqui, fora, homem de sangue, homem de Belial, o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão. Eis-te agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Respondeu o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi, quem diria por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: eis que o meu próprio filho procura tirar-me a vida, quanto mais ainda este benjamita. Deixai-o, que amaldiçoe, pois assim o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiram, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens. Também Simei ia ao longo do monte ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Uzai professa lealdade a Absalão. Verso 15. Absalão, pois, e todo o povo, homens de Israel, vieram a Jerusalém e com ele Aitofel. Tendo-se apresentado Uzai, o arquita, amigo de Davi, Absalão disse-lhe: viva o rei! Viva o rei! Porém, Absalão disse a Uzai: é assim a tua fidelidade para com o teu amigo Davi? Por que não foste com teu amigo? Respondeu Uzai a Absalão: não, mas aquele a quem o Senhor elegeu, e todo este povo, e todos os homens de Israel, a ele pertencerei e com ele ficarei. Ainda mais, a quem serviria eu? Porventura não seria diante de ti, seu filho? Como servi diante de teu pai, assim serei diante de ti. Verso 20. Absalão e as concubinas de Davi. Então disse Absalão a Aitofel: dai o vosso conselho sobre o que devemos fazer. Disse Aitofel a Absalão: coabita com as concubinas de teu pai, que deixou para cuidar da casa. E em ouvindo todo Israel, que te fizeste odioso para com teu pai, animar-se-ão todos os que estão contigo. Armaram, pois, para Absalão uma tenda no eirado, e ali
à vista de todo Israel, ele coabitou com as concubinas de seu pai. O conselho que Aitofel dava naqueles dias era como a resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, tanto para Davi como para Absalão. Bem, este foi o capítulo 16 de 2 Samuel, e nós vemos como que é tão triste, como que um coração que abre brecha para o inimigo, um coração que abriga ressentimentos e mágoas, um coração que arquiteta o mal, aquilo vai prosseguindo, vai caminhando, vai naqueles planos, e a pessoa vai de uma maneira tão insana, ela vai concretizando seus projetos de vingança. E Absalão foi ajuntando as pessoas a si. Aitofel era um sábio de Davi, era um homem muito capaz, um estrategista. E aqui vemos ele dando conselhos a Absalão. E Absalão vai cumprir a profecia que o profeta Natã disse a Davi quando ele pecou com Betseba. Olha, vão filhos teus, a sua família, a espada vai chegar na sua família, a destruição na sua casa, e vão com as suas próprias mulheres, à luz do sol, estarão rejeitando a ti, teus filhos. E ali Absalão está com Aitofel. Davi envia o seu amigo Uzai para estar junto com Absalão, para que ele tenha as notícias. Vemos como que aquele homem, Simei, filho de Gera, benjamita, vai amaldiçoando Davi, jogando pedra em Davi e em todos que seguem Davi. Isto pode acontecer na nossa vida, de pessoas atirarem pedras em nós e naqueles que estão conosco. Por quê? Por inveja, por projetos malignos. Mas Davi disse, não, eu não vou brigar com os que estão atirando pedras. Espera, aguarda, vamos ver Deus agir. Davi age sensatamente e ele atravessa o Jordão, está indo para o deserto. Vamos ver o capítulo 17, o conselho de Aitofel e de Uzai. Conselho de Aitofel e de Uzai, capítulo 17 de 2 Samuel. Vamos lá. E disse ainda Aitofel a Absalão, deixa-me escolher 12.000 homens e me disporei e perseguirei Davi esta noite. Assaltá-lo-ei enquanto está cansado e frouxo de mãos, espantá-lo-ei, fugirá todo o povo que está com ele, então matarei apenas o rei. Farei voltar a ti todo o povo, pois a volta de todos depende daquele a quem procuras matar. Assim, todo o povo estará em paz. O parecer agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. Disse, porém, Absalão, chamai agora a Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. Tendo Uzai chegado a Absalão, este lhe falou, dizendo, desta maneira falou Aitofel, faremos segundo a sua palavra, se não, fala tu. Então disse Uzai a Absalão, o conselho que deu Aitofel desta vez não é bom. Continuou Uzai, bem conheces teu pai e seus homens, e sabes que são valentes, e estão enfurecidos como a ursa no campo, roubada de seus cachorros. Também teu pai é um homem de guerra, e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará de espreita em alguma cova, ou em qualquer outro lugar, e será que caindo no primeiro ataque alguns dos teus, cada um que eu ouvir dirá, houve derrota do povo que segue Absalão. Então, até o homem valente, cujo coração é como de leões, sem dúvida desmaiará. Porque todo Israel sabe que teu pai é herói, e que homens valentes são os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que a toda pressa se reúna a ti todo Israel.
desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e que tu em pessoa vás no meio deles. Então iremos a ele em qualquer lugar em que se achar e facilmente cairemos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra. Ele não ficará, e nenhum dos homens que com ele estão, nenhum só. Se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel levará cordas àquela cidade, arrastá-la-emos até o ribeiro, até que de lá não se ache nenhuma só pedrinha. Então disseram Absalão e todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o de Aitofel, pois ordenara o Senhor que fosse dissipado o bom conselho de Aitofel, para que o mal sobreviesse sobre Absalão. Disse Uzai a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: assim e assim aconselhou Aitofel a Absalão e aos anciãos de Israel, porém assim e assim aconselhei eu. Agora, pois, mandai avisar depressa Davi, dizendo: não passes esta noite nos vales do deserto, mas passa sem demora ao outro lado, para que não sejas destruído o rei e todo o povo que com ele está. Estavam Jonatas e Ahimaás junto a Enrogel, e uma criada lhes dava aviso. E eles iam e diziam ao rei Davi, porque não podiam ser vistos entrar na cidade. Viu-os, porém, um moço e avisou Absalão. Porém, ambos partiram logo, apressadamente, e entraram em casa de um homem em Baurim, que tinha um poço no seu pátio, ao qual desceram. A mulher desse homem tomou uma coberta e a estendeu sobre a boca do poço e espalhou grãos pilados de cereais sobre ela. Assim, nada se soube. Chegando, pois, os servos de Absalão, a mulher, àquela casa, disseram: onde estão Ahimaás e Jonatas? Respondeu-lhes a mulher: já passaram os vales das águas. Havendo-os procurado, sem os achar, voltaram para Jerusalém. Mal se retiraram, saíram logo os dois do poço e foram dar aviso a Davi. E lhe disseram: levantai-vos, passai depressa as águas, porque assim e assim aconselhou Aitofel contra vós outros. Então Davi e todo o povo que com ele estava se levantaram e passaram o Jordão. Quando amanheceu, já nenhum só havia que não tivesse passado o Jordão. Vendo, pois, Aitofel que não fora seguido o seu conselho, albardou o jumento, dispôs-se e foi para casa e para a sua cidade. Pôs em ordem os seus negócios e se enforcou, morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. Davi chegou a Mahanaim. Absalão, tendo passado o Jordão com todos os homens de Israel, constituiu a Amasa em lugar de Joabe sobre o exército. Era Amasa filho de certo homem chamado Itra, o ismaelita, o qual se deitara com Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Israel, pois, e Absalão acamparam-se na terra de Gileade. A vitória do exército de Davi sobre o de Absalão, verso 27. Tendo Davi chegado a Mahanaim, Sobi, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita, de Rogelim, tomaram camas, bacias, vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grãos tostados, favas e lentilhas, também mel, coalhada, ovelhas e queijos de gado, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava, para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto e cansado. Faminto, cansado e sedento. Bem, este é o capítulo 17. Nós vemos aqui que Aitofel
trouxe o conselho para Absalão, mas Deus estava ali presente. Nós sabemos que Deus, Ele sabe de todas as reuniões ocultas, as reuniões feitas lá no inferno, as reuniões feitas secretamente. Deus sabe dos feitiços que têm sido feitos contra as pessoas. Deus sabe todas as coisas. E Davi tinha orado. Vocês lembram? Nós lemos ali quando Davi disse que Deus transtorne o conselho de Aitofel. Porque Davi sabia que Aitofel era um estrategista, era um homem muito perspicaz, muito capaz em estratégias de guerra. E então o conselho de Aitofel não foi aceito. O que foi aceito foi o de Uzai. Mas o de Uzai era favorável a Davi e não a Absalão. E nós vemos aqui como Davi agora vai ser socorrido por Barzilai, por seus amigos, que levam para Davi camas, comida, muito alimento, né? Queijo, coalhada e farinha, grãos torrados, favas, lentilhas. Levaram alimento, vasilhas para o rei. Deus é aquele que está conosco em todo o tempo. Deus estava ali com Davi. Era um momento difícil. Nós temos visto Israel, desde que voltou para sua terra, em 1948, tem sofrido ataques do mundo inteiro. Perseguições, ataques, incompreensões, mas Deus está ali com Israel. E neste ato profético, em que lemos a palavra de Deus, nós temos orado pelo nosso país, pelo Brasil, para que Deus esteja com o Brasil, esteja com nosso presidente, esteja com a nação brasileira, para que Deus mude os projetos das trevas contra as trevas e o Senhor traga para o nosso país a sua bênção. Vamos então ao capítulo 18. Vamos ver o que vai acontecer nesta guerra entre Absalão e Davi. Capítulo 18, verso 1. Contou Davi o povo que tinha consigo e pôs sobre eles capitães de 1000 e capitães de 100. Davi enviou o povo 1/3 sob o comando de Joabe, outro terço sob o comando de Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e o outro terço sob o de Itai, o geteu. Disse o rei ao povo: eu também sairei convosco. Respondeu, porém, o povo: não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco, nem ainda que metade de nós morra, pois tu vales por 10.000 de nós. Melhor será que da cidade nos preste socorro. Tornou-lhes Davi: o que vos agradar, isso farei. Pôs-se o rei ao lado da porta, e todo o povo saiu, a centenas e a milhares. Deu ordem o rei a Joabe, e a Abisai e a Itai, dizendo: tratai com brandura o jovem Absalão, por amor de mim. Todo o povo ouviu quando o rei dava ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo ao campo a encontrar-se com Israel. E deu-se a batalha no bosque de Efraim. Ali foi o povo de Israel batido diante dos servos de Davi. E naquele mesmo dia houve ali grande derrota, com a perda de 20.000 homens, porque aí se estendeu a batalha por toda aquela região. E o bosque, naquele dia, consumiu mais gente do que a espada. A morte de Absalão, verso 9. Indo Absalão montado no seu mulo, encontrou-se com os homens de Davi. Entrando o mulo debaixo dos ramos espessos de um carvalho, Absalão, preso nele pela cabeça, ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que ele montava passou adiante. Vendo isto, um homem fez saber a Joabe e disse: vi Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe fizeram saber: viste-o? Por que logo não o feriste ali, derrubando-o por terra? E forçoso me seria dar-te 10 moedas de prata e um cinto. Disse, pois, o homem a Joabe: ainda que me pesassem nas mãos 1000 moedas de prata
não estenderia a mão contra o filho do rei. Pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti, a Abisai e a Itai, dizendo: guardai meu jovem Absalão. Se eu tivesse procedido traiçoeiramente contra a vida dele, nada disso se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: não devo perder tempo assim contigo. Tomou 3 dardos e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Cercaram-no 10 jovens que levavam as armas de Joabe e feriram Absalão e o mataram. Então tocou Joabe a trombeta e o povo voltou de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. Levaram Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele muito grande montão de pedras. Todo Israel fugiu, cada um para sua casa. Ora, Absalão, quando vivia, levantara para si uma coluna que está no vale do rei, porque dizia: filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E deu seu próprio nome à coluna, pelo que até hoje se chama o monumento de Absalão. Davi chora amargamente a morte de Absalão. Então disse Ahimaás, filho de Zadok: deixa-me correr a dar notícia ao rei, que já o Senhor o vingou do poder dos seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: tu não serás hoje o portador de novas, porém outro dia o serás. Hoje não darás as novas, porém outro dia o serás. Porém outro dia o serás. Hoje não darás as novas, porque é morto o filho do rei. Disse Joabe ao etíope: vai tu e dize ao rei o que viste. Inclinou-se a Joabe e correu. Prosseguiu Ahimaás, filho de Zadok, e disse a Joabe: seja o que for, deixa-me também correr após o etíope. Disse Joabe: para que agora correrias tu, meu filho, pois não terás recompensa das novas? Seja o que for, tornou Ahimaás, correrei. Então Joabe lhe disse: corre. Ahimaás correu pelo caminho da planície, passou o etíope. Davi estava sentado entre as 2 portas da entrada. Subiu a sentinela ao terraço da porta, sobre um muro, e levantando os olhos viu que um homem chegava correndo só. Gritou, pois, a sentinela e o disse ao rei. O rei respondeu: se vem só, traz boas notícias. E vinha andando e chegando. Viu a sentinela outro homem que corria, então gritou para a porta e disse: eis que vem outro homem correndo só. Então disse o rei: também este traz boas novas. Disse mais a sentinela: vejo o correr do primeiro, parece ser o correr de Ahimaás, filho de Zadok. Então disse o rei: este homem é de bem e trará boas novas. Gritou Ahimaás e disse ao rei: paz. Inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor teu Deus, que nos entregou os homens que levantaram a mão contra o rei meu senhor. Então perguntou o rei: vai bem o jovem Absalão? Respondeu Ahimaás: vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o teu servo, ó rei, porém não sei o que era. Disse o rei: põe-te ao lado e espera aqui. Ele se pôs e esperou. Chegou o etíope e disse: boas novas ao rei meu senhor. Hoje o Senhor te vingou do poder de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei ao etíope: vai bem o jovem Absalão? Respondeu o etíope: sejam como aquele os inimigos do rei meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para o mal. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Bem, assim termina essa triste história de Absalão.
um homem vencido pelo ressentimento, vencido pela mágoa, que abriu espaço no próprio coração para a vingança. E isso tem acontecido nos relacionamentos, nos lares, nas empresas, nas igrejas, quando a pessoa abre espaço para o ressentimento, para a mágoa, quando não há o ajuste, quando não há o perdão. Davi aqui está chorando a morte do filho, mas ele precisava ter sido um pai mais presente, um pai mais amoroso, um pai mais próximo de seus filhos. E vamos ver depois, amanhã, no capítulo 19, o desfecho aqui deste momento triste na vida de Davi. Vemos então nestes capítulos em 2 Samuel, nós vemos como que Davi viu a espada na sua casa, Davi viu o seu lar, a sua família ser alcançada por tanta desgraça, podemos dizer, tantas coisas tão tristes, o próprio filho não apenas querendo a morte do pai, mas levando a nação a lutar e buscar a morte do seu próprio pai, o rei Davi. Aprendemos muito com Davi, muitas coisas boas e muitas coisas tristes também. E que Deus possa trazer sobre o nosso país, sobre as nossas vidas, Deus possa trazer as coisas boas de Davi, um exército leal, Davi leal ao Senhor, mas que nós possamos buscar de Deus, que realmente, assim como o conselho de Aitofel foi contra o arquitetar das trevas, que assim também no nosso país, os conselhos dos ímpios sejam contra os seus projetos. Vamos orar pelo Brasil agora? Feche seus olhos, tome a bandeira do Brasil, ou ponha a mão sobre o mapa, ou sobre o seu peito, como brasileiro, e ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-nos aqui em Tua presença, como Teu exército, como Teu povo, como Teus intercessores, como Teus filhos, e nós clamamos pelo Brasil, clamamos, ó Deus, trazendo o nosso país diante de Ti, para que o Senhor contemple e veja, ó Pai, quanta maldade, quanta mentira, quanta inveja, quanta vingança, quantas coisas tão terríveis das trevas têm sido arquitetadas contra o nosso país, contra a justiça, a honestidade, a pureza, os princípios da família, os princípios da moral, quanto ataque, mas nós oramos para que o Senhor venha de maneira poderosa mudar toda esta realidade. Traz, ó Deus, a Tua presença sobre o Brasil. Nós oramos, nos identificando com a nação, clamando pelo Teu perdão, o Teu perdão e o Teu amor sobre a nação brasileira. Ó Pai, como brasileiros, e de acordo com a Tua palavra em 2 Crônicas 7,14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós clamamos a Ti pelo Teu perdão, para que o Senhor venha sarar a nossa terra. Sara, Senhor, o Brasil. Traz sobre a nossa pátria, ó Deus, a cura em todas as áreas, da corrupção, da injustiça. Perdoa, Senhor, todos os pecados da nação. Nós clamamos pelo Teu perdão, por toda feitiçaria, por toda mentira, por toda idolatria, por toda abominação, por toda imoralidade, por toda violência. Perdoa, Senhor, perdoa os pecados da nação. Abençoa, Senhor, os que nos governam, desde o Palácio do Planalto até as prefeituras, até, ó Deus, cada um que está investido de autoridade possa ter o temor do Senhor,
livra-nos do mal, livra-nos dos planos das trevas, livra-nos do comunismo, livra-nos das ideologias contrárias à Tua palavra, e que enquanto estivermos aqui como igreja, possamos clamar a Ti e ter a Tua resposta, abençoando o Brasil, a nossa economia, a nossa saúde, a nossa educação. Oh Deus, tenhamos decretos justos, abençoa o nosso presidente com sabedoria, com a Tua bênção, com sabedoria nas palavras, nas atitudes, nos decretos. Oh Deus, em todo tempo, abençoa os ministros que estão ao seu lado, sejam leais, sejam sábios, sejam, ó Deus, capazes para cumprir o seu papel, que o Brasil cresça, que o Brasil, ó Deus, possa prosperar, possa ser abençoado de uma forma tremendamente maravilhosa. Abençoe o Brasil, abençoe e abençoa a Tua igreja, aviva a Tua igreja. Ó Senhor, que o Teu povo seja um povo que ora, que Te busca, que Te ama, um povo que está na Tua presença e que Te adora verdadeiramente. Abençoa o Brasil, abençoa as nações que estão conosco, os irmãos de outras nações, abençoe cada um com toda sorte de bênçãos, com a resposta às suas orações. Abençoe-nos, ó Deus, para que possamos ir firmes até o final deste propósito e enquanto estivermos aqui, vivos, possamos glorificar o Teu nome e orar, sabendo que Tu és o Deus que respondes às nossas orações. Oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe ricamente. Obrigado de estar conosco durante este tempo. Receba o nosso abraço, o nosso beijo. Eu sei que você fez a sua caminhada profética hoje, com a máscara aí, caminhando e proclamando a bênção do Senhor sobre o Brasil. Deus abençoe vocês, amamos vocês, não deixe de dar o seu like, estar inscrito no canal, chamar outros, vamos engrossar as fileiras deste exército. Em cada nação recebam a presença do Senhor, a resposta às orações, recebam a bênção do Senhor onde estiverem. Deus os abençoe e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Amanhã também é dia de caminhada profética ao redor de lugares estratégicos. Deus os abençoe, shalom, até amanhã, se Deus quiser. Amamos vocês, shalom.